Olá, companheiros. Que Jesus mais uma vez nos abençoe, então, nos envolva em sua paz. Nossos bons amigos espirituais estejam conosco na continuação do nosso estudo, né, do livro Pensamento e Vida. Lembrando que na última semana, né, nós iniciamos o estudo do capítulo 4, que tem o tema instrução. Né? Então, vou colocar aqui rapidinho na tela. Em que o Emmanuel nos fala sobre o nosso dever, né, de buscarmos o conhecimento e coloca isso dentro de uma perspectiva das necessidades do ser espiritual. Né? É muito legal a gente falar desse tema, né, falar sobre esse assunto mais uma vez, porque é quase uma metalinguagem, ou seja, é quase a gente falando da gente mesmo, né? Este aqui é um estudo voltado para o conhecimento, para explorarmos o conhecimento, né? E é muito legal a gente resgatar o que Emmanuel nos colocou no início desse capítulo, quando ele fala das duas asas, né? Nessa imagem que ele utiliza, essas duas asas que vão levar o ser a galgar degraus no seu caminho evolutivo. E, ou como ele diz aqui, né, vamos ao texto, são duas asas que conduzem o espírito humano à presença de Deus, logo aqui na primeira linha. Então a gente começou a semana passada, e Emmanuel começa dessa forma, nos falando do amor. Para depois entrar no que ele chama, né, da sabedoria. Então nós vimos já na última semana, vamos aqui colocar o texto maior na tela, né, para a gente seguir aqui estudando, que pelo amor, acima de tudo, é serviço aos semelhantes, né? Quer dizer, a gente falou bastante disso na última semana, de que quando Emmanuel, e na verdade não é só Emmanuel, né, quando Jesus, quando o Evangelho segundo o Espiritismo, quando a doutrina espírita no geral nos fala do amor, ele está falando de serviço aos semelhantes, ou seja, de nós nos colocarmos à disposição dos nossos semelhantes para atendê-los em suas reais necessidades espirituais, acima de tudo. E vejamos que isso vale inclusive para as nossas relações afetivas. Então vamos pensar na nossa família, por exemplo, onde nós temos aqueles que são talvez os nossos maiores amores na concepção humana, né, que nós ainda carregamos dentro de nós. É preciso que a gente analise, né, no quadro dessas relações, quais são os sentimentos que estão vigendo entre nós. Porque eu posso acreditar que é amor algo que na verdade é só um conforto espiritual que eu sinto em relação àqueles que atendem às minhas necessidades. Vem-nos à mente agora quando o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala sobre a doçura, né? E que quantos não são aqueles, né, que somos ou que são muito gentis fora do lar, mas que dentro deles são vistos como verdadeiros tiranos. E quando a gente pergunta, você ama a sua família? A resposta natural pode até ser que sim. Por quê? Porque a gente tem essa ligação que a própria reencarnação nos oferece de estarmos vinculados emocionalmente a alguns seres. Pelas próprias leis biológicas isso acontece e a gente sentiu uma ligação muito intensa com eles. Isso não significa, no conceito da lei de amor que Emmanuel coloca aqui, não significa que nós os amamos, porque amar quer dizer colocar-se a serviço. Então, quando a gente diz que ama um determinado ser, é importante que a gente
faça uma reflexão sobre nós mesmos, para nós identificarmos se verdadeiramente nós temos em relação a esse ser uma devoção, né, caracterizadora do serviço, do servir, né, a este ser, de uma tal forma que a minha personalidade não influencia de qualquer forma esse relacionamento, né? Eu luto para que não seja a minha personalidade atuando ali, mas que seja a minha identidade divina. E quando a gente fala identidade divina, vamos explicar. A identidade divina é aquilo que nós temos de ligação com Deus. O que nós temos de ligação com Deus? São as nossas virtudes, que nós já carregamos, ainda que em potencial, ainda que em potência, né? O ouvir, né, a qualidade de saber ouvir alguém, é a semente do devotar-se. O devotar-se é a primeira plantinha, né, frágil do doar-se ao outro e assim por diante. Então é importante que a gente conheça, né, esses potenciais nossos e reflitamos naquilo que a gente já consegue realizar de bem com menor esforço. Ou seja, aquilo que eu sou capaz de fazer para alguém, sem que isso seja para mim assim uma luta interna. Então, muitas vezes eu, né, nesse exemplo do ouvir, eu tenho a capacidade de sentar-me ao lado de alguém, ouvir de maneira atenta, né, a tudo que ele está dizendo, prestar atenção nas suas reações, observá-lo, estar devotado a ele ali, dedicado ao outro naquele momento. Mas posso ter dificuldade, por exemplo, para ir até um asilo, uma casa necessitada, ir até um orfanato ou até mesmo dentro do meu lar, às vezes de conviver com alguém com quem eu tenho diferenças. Esta minha qualidade do ouvir, eu posso conscientemente colocá-la em ação, né? Quer dizer, eu posso dizer para mim mesmo, eu vou usar a minha característica do ouvir, né, para me devotar ao outro naquele momento, né, e passar a criar um vínculo. É isso, esse gesto que nós chamamos de agir com a identidade divina. Porque se eu entro na sala da minha casa, né, quando os meus parentes, os meus familiares estão ali, e eu já me irrito com alguma situação, nesse momento é a minha personalidade que está agindo, e não a minha individualidade ou a minha ligação divina, a minha identidade com Deus, né, que é a minha identidade espiritual. Então essa compreensão é importante da gente observar em nós mesmos, não é? Na nossa intimidade e conscientemente acioná-las. Isso, quando a gente faz isso, nós estamos chegando próximo do que, como nós dizíamos, Emmanuel aqui nesse texto, né, refletindo o que diz a doutrina espírita, o que diz o próprio cristianismo, né, em toda a sua obra, é o que é o verdadeiro amor, né? E não o amor rasteiro, mais superficial, como nós talvez conheçamos, né, na nossa realidade humana, né? Ou como nós estejamos acostumados a experimentar na nossa realidade humana. Muito bom. Que a gente até retomou um pouquinho da semana passada, né? Importante. E hoje a gente vai para isso aqui, porque é pela sabedoria que começa na aquisição do conhecimento, que se recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-a para o alto. Veja que Emmanuel não está falando que é o conhecimento que vai nos libertar. Ele está dizendo que a segunda asa do espírito, como ele chama, é a sabedoria, né? Que começa na aquisição do conhecimento.
Então, da mesma forma que eu posso começar a desenvolver uma virtude, por exemplo, de trabalhar pelo outro, de doar-me ao outro, fazendo um bolo, limpando uma casa, levando uma doação material, são gestos iniciais que vão denotar o começo do desenvolvimento da virtude. Da mesma forma, quando a gente fala de sabedoria, o conhecimento é o passo inicial. Então aqui a gente precisa talvez olhar com dois olhos como eu me posiciono diante do conhecimento. Porque nós identificamos, talvez na nossa própria intimidade, né, duas posturas, talvez radicais, né, extremas, em relação ao conhecimento. Então há aqueles que desprezam o conhecimento, não se dedicando adequadamente à sua busca. E há, por outro lado, aqueles que acreditam que o conhecimento é essencial. Então vamos olhar para a maneira como, normalmente, né, no passado, talvez, nós estruturamos o estudo do Espiritismo. Todas as casas espíritas, as próprias federativas, muitas vezes, no passado, mais uma vez, dedicávamos um tempo bastante grande, né, 4, 5 anos, ao estudo das obras espíritas, um estudo intelectual, de tomar notas, de decorar conceitos, de, enfim, explorar muito a fundo, um estudo quase acadêmico do Espiritismo. E acreditávamos que isso era suficiente para demonstrar conhecimento espírita. Agora, perceba que Emmanuel, mais uma vez, fala em sabedoria. E é importante que a gente explore agora alguns exemplos que Emmanuel nos mostra aqui, para que a gente identifique na nossa intimidade em qual desses extremos talvez a gente possa estar, que é no extremo do eu não necessito de conhecimento, que é no extremo de o conhecimento é tudo, para percebermos qual é a verdadeira atuação dele para o ser espiritual que somos nós, cada um de nós. E nos posicionarmos em quais são os ajustes que eu preciso fazer em relação ao conhecimento. Quer me dedicando mais a ele, quer entendendo sob um outro olhar que o Emmanuel vai nos ajudar a entender aqui. Então vamos lá. Vamos colocar de novo aqui na tela. Pronto. Então vamos aqui, ó. Inteligência. Bom, vamos uma linha antes. Bondade que ignora é assim como poço amigo em plena sombra, a descendentar o viajor sem ensinar-lhe o caminho. Nós tomamos a liberdade aqui de colocar uma observação pessoal. Tá? Nesse momento que nós estamos vivendo, e não só em razão da pandemia, a pandemia obviamente foi como poderíamos dizer, um gatilho importante para isso que a gente vai dizer agora, mas não só a pandemia em si mesma, né? O tempo todo o contexto que nós estamos vivendo hoje. Nós temos observado, né, os nossos companheiros, nós mesmos nas atividades espíritas, né, a observação de quantos têm chegado até nós com a tendência do suicídio. Né? Depressão profunda, tristeza, desejo, né, ou manifestação de um impulso de tirar a própria vida. Bom, vamos imaginar alguém que seja um materialista tentando auxiliar nessa hora. E ele pode tentar auxiliar, né? E com todo respeito aos profissionais, né, dedicados, devotados muitas vezes a auxiliar o ser humano, né,
a deixar a sua dor, a se levantar das suas dores? Quantos são os psicólogos, os psiquiatras, os terapeutas que devotam suas vidas a isso e têm méritos enormes, enormes. Pela maneira, porém, como a ciência humana foi estruturada, né? Veja, nós estamos falando das pessoas, né, que mais uma vez talvez chegarão ao reino dos céus antes que eu, e não tem ironia nenhuma nisso, isso é uma realidade muitas vezes. Mas pelo fato de como a ciência humana foi estruturada, o elemento espiritual foi tirado. Então também não é incomum que nós recebamos pessoas, né, em todas as casas espíritas. Isso é um comum hoje em dia, né? Nós recebermos pessoas passando por atendimentos médicos, às vezes até dopadas por efeito dos remédios, mas que não têm conseguido sair dos conflitos que vivenciam. Por que isso? Pela falta do conhecimento espiritual. Porque, de novo, a ciência humana excluiu Deus, tirou Deus da equação. E aí a equação não vai fechar nunca. Então, vejamos a falta que o conhecimento básico pode trazer, como diz aqui o Emmanuel. Né? Quem chega numa situação dessa, num consultório clínico materialista tradicional, vai ser ouvido, vai ser medicado, vai receber algumas instruções. Ou seja, num primeiro momento, a gente, né, toma o remedinho que precisa tomar, em qualquer situação mesmo, né, muito grave, muito séria. Qualquer situação que demande isso tem que ser tomado. Não estamos dizendo para ignorar a ciência humana, muito pelo contrário. Né? Estamos dizendo que a ciência humana e a ciência espírita voam juntas, caminham juntas. Mas, na realidade atual, né, quer dizer, o paciente chega ao consultório, recebe o tratamento material, melhora um pouquinho, dá uma ribadinha, como a gente brinca, e depois volta. Ou estabiliza, mas não chega à plenitude. Por que isso? Exatamente pela falta do elemento espiritual, pela falta do conhecimento espírita. Né? Que não é um conhecimento de uma religião, é um conhecimento das leis da vida. Não estamos dizendo que todos os tratamentos têm que ser feitos no centro espírita. Estamos, né, constatando que estes fatos da existência têm um ascendente espiritual muito forte. E isso é o conhecimento que nos tem. Por outro lado, eu perdi a minha mãozinha aqui. Voltou. A inteligência que não ama pode ser comparada a um valioso poste de aviso que traça ao peregrino informes de rumo certo, deixando-o sucumbir ao tormento da sede. Essa imagem, né, de Emmanuel é muito feliz, porque imaginemos por outro lado alguém que esteja com sede. Né? E aí se aproxima alguém, né, ou se aproxima de alguém, de uma outra pessoa, poxa, estou com sede, você pode me ajudar? E quem recebe começa a fazer um discurso belíssimo sobre as propriedades da água, sobre como ela mata a sede, o que ela pode fazer, etc, etc. Sem amor, não serviu para nada. Porque o que o primeiro precisa é de água. Depois ele pode até se interessar pelas benesses da água. Ou então, se aquele que recebeu começasse a fazer um discurso do, poxa, mas por que você se deixou chegar nesse momento? Por que você não tomou água antes? Você não viu que tinha um postinho lá atrás que você podia ter desviado e parado e tomado água? Quer dizer, fazer um discurso, a pessoa não precisa disso. E tudo isso pode ser verdade, mas não é do que ela necessita. Né? Por que nós estamos dizendo isso? É uma realidade que nós todos, né, aqui estamos falando um pouquinho inicialmente para os espíritas, né, que frequentamos casas espíritas, a gente precisa, e que somos responsáveis por estudos em casas espíritas, né, por atendimentos em casas espíritas.
A gente precisa analisar se o espírito que chega num momento como este, com depressão profunda e tendências, impulsos suicidas, se ele precisa aprender sobre as mesas girantes. Se a necessidade imediata dele é aprender sobre as características dos planetas, né, de Júpiter ou de Saturno. Ah, mas esse conhecimento é sim, importantíssimo. Importantíssimo. O conhecimento das mesas girantes vai levar ao conhecimento da mediunidade, que vai permitir a esse ser entender que talvez ele esteja sendo objeto de uma obsessão. O conhecimento dos mundos habitados vai dar a ele a esperança, pode dar a ele a esperança, a alegria, né, para não desistir, seguir até o fim da sua vida e alimentar o desejo de ir para esses lugares mais felizes. É verdade. Mas naquele momento, o que o ser necessita? Naquele instante. Né? Se for uma lição sobre como tomar água, não vai ajudá-lo. Ele precisa da água. Esse ser precisa entender quais foram as situações que o levaram a ter esse impulso suicida. E ele precisa ser levado a refletir nos seus sentimentos, na sua intimidade, para compreender qual a influência dos relacionamentos, do contexto que o envolveu, dentro do seu planejamento reencarnatório. No seu planejamento reencarnatório, ter a capacidade de compreender por que determinadas situações aconteceram e qual foi a sua reação e qual poderia ter sido o proveito daquilo para a sua progressividade de esperança, para que ele caminhasse, evoluísse, fosse mais feliz, mais pleno por meio das dificuldades que enfrentou e que não soube superar, ou que não está sabendo superar naquela hora. Veja, isso não é uma fórmula. Isso é um exemplo que nós estamos dando para mostrar que o conhecimento vastíssimo do Espiritismo pode ser usado em diversas situações. E isso vale para nós mesmos. Se eu estou num momento de tristeza e de dificuldade, qual é o amparo que eu vou buscar? Eu posso buscar o passe? Posso. Eu posso buscar participar das reuniões espíritas? Fundamental. Mas o que vai trazer efetivamente a cura para a minha intimidade? Decorar as 5 obras de Kardec? Decorar 200 obras psicografadas pelo Chico e mais algumas por outros médios? É isso? Ou será que o nosso conhecimento aplicado a nós mesmos é que vai nos fazer voar, né? Chegar a Deus, como diz Emmanuel? A pergunta é essa: o que nos vai fazer chegar a Deus? Essa é a tal sabedoria. E a gente pode afirmar pelos relatos, né, trazidos pela mediunidade, em tantas e tantas obras. A que mais nos toca nesse sentido, né, é quando Divaldo Franco, né, na verdade Manuel Filomeno de Miranda, através do Divaldo, vem nos trazer a obra de Eurípides Barçanufo no Hospital Esperança, na espiritualidade. Um hospital construído para receber os espíritas. E onde nós vemos os espíritas, relatos, né, de Manuel Filomeno, né, junto a Eurípides, nós vemos os espíritas, chegamos lá profundamente doentes, em processos obsessivos terríveis, envolvidos em vibrações e fluidos os mais materialistas.
Então, isso faz com que a gente se pergunte o que nós temos feito de um conhecimento vastíssimo que nós temos, né? E que não entendamos que esses que chegam lá sejam os que não estudaram, muito pelo contrário. Há ali expositores espíritas, né? Vamos nos lembrar do irmão X na psicografia de Chico Xavier, né? Dirigente da Federação Espírita Brasileira. Imaginemos o conhecimento que este homem tinha para ser levado até essa posição, o conhecimento intelectual. E quando chega na espiritualidade, depara-se a si mesmo com seus inimigos, com aqueles que ele doutrinou nas reuniões mediúnicas, mas que não achou que tinha os convencido, mas era uma ilusão. E deparou-se com o seu perispírito num teor vibratório muito mais denso do que de uma professorinha, cuja religião é desconhecida, mas que amou profundamente a seus alunos. Então, para nós entendermos, né, que o papel preciso do conhecimento, né, nas nossas existências. E para a gente fechar, é o que o Emmanuel vai nos colocar aqui. Todos temos necessidade de instrução e amor. Estudar e servir são rotas inevitáveis na obra de elevação. Porque toda a cultura intelectual é formada em cadeia de gradativa expansão. Então ele vai dar vários exemplos aqui, né? E o que talvez mais nos chame a atenção é esse. O livro representa um vigoroso imã de força atrativa, plasmando as emoções e concepções de que nascem os grandes movimentos de humanidade, ou seja, materializando as grandes ideias, as grandes emoções, né, que a humanidade desenvolve. Em todos os setores da religião e da ciência, da opinião e da técnica, do pensamento e do trabalho. Veja, Emmanuel não está se limitando ao conhecimento espiritual, ele está falando de todo tipo de conhecimento como base. Por esse dínamo de energia criadora, encontramos os mais adiantados serviços de telementação, já que, porquanto há imensas distâncias no espaço e no tempo, incorporamos as ideias dos espíritos superiores que passaram por nós há séculos. E dá dois exemplos aqui maravilhosos, né? Sócrates, que se reflete na página dos seus discípulos, né? E permite que até hoje a gente possa entrar em sintonia com ele, que a gente consuma os seus pensamentos. Jesus, que está nos livros dos apóstolos que lhe dilataram a obra, e o Evangelho, um espelho cristalino em que o Mestre se reproduz por divina reflexão, orientando a conduta humana para a construção do reino de Deus. Portanto, conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos, colocando-nos a caminho de novos horizontes de vida, é trazer para nós toda a vibração e todos os exemplos, né? Todas mais do que as ideias, é entrar no mesmo canal de sintonia desses espíritos que erigiram enormes obras, né? Emmanuel fala de Jesus, de Sócrates, fala dos pensamentos humanos, né? Dos sábios da humanidade que vieram antes. Pensemos que quando a gente tem acesso a esses conhecimentos, nós estamos nos envolvendo numa vibração. Quando nós estamos fazendo esse estudo aqui, né, em conjunto, separados, nós estamos de alguma forma entrando na faixa de vibração em que Emmanuel viveu ao explorarmos as suas ideias. É muito mais do que decorar um texto. É muito mais do que decorar um conceito que o Emmanuel usa, muito mais no sentido da gente de ele se fazer entender para nós, né, dadas as nossas limitações, do que de equalizar uma forma de falar conceitual. Está longe de ser o objetivo do Evangelho isso.
O objetivo do Evangelho é que nós entremos na mesma faixa de vibração do Cristo. Então esse estudo está nos colocando na faixa de vibração de Emmanuel. Mas veja, para isso acontecer, nós precisamos mergulhar nessa obra de alguma forma, né? Mergulhar na sua compreensão, na sua vivência. É construir sabedoria. E sabedoria não é uma pilha de livros. Sabedoria é vivermos aquilo que aprendemos. É passarmos por experiências, é absorvermos conhecimento e conseguirmos refletir isso na nossa experiência prática. Ao invés de sofrermos pela dor material, tornarmos-nos conscientes de nós mesmos, naquilo que somos e naquilo que podemos evitar de conflitos, de dores em nós mesmos, se nós retificamos o nosso passo na Terra. E para isso é que o conhecimento nos ajuda. Fundamental essa lição. Como a gente brincou, é uma meta-lição, né? É uma lição que nos permite entender por que nós estamos fazendo esse estudo. E por que a gente sempre diz que é importantíssimo que quem está aí do outro lado, né, nos acompanhando agora, que consiga tomar dessas lições e fazer reflexões. Porque se não fizer isso, vai ser um deleite, né? Vai ser alguma coisa que eu vou passar as horas, às vezes, né, os minutos aqui ouvindo, né, com conhecimento que até é positivo dos livros, da obra de Emmanuel, né? Vai me causar, de repente, curiosidade, vai me causar interesse, mas se eu não pegar esse conhecimento e aplicá-lo em mim, ele não vai se transformar em sabedoria. Ele vai ficar armazenado no intelecto, e vamos lembrar que o intelecto a gente não carrega para outras existências, necessariamente, né? O intelecto a gente perde ao reencarnar, recupera quando retornamos ao mundo espiritual e vamos evoluindo. Mas ele não é um patrimônio do espírito neste momento. O que é um patrimônio do espírito é a sabedoria. São as vivências que eu tenho, as vibrações que eu armazeno em razão dessas vivências, essas ficam comigo, aonde quer que eu vá, em qualquer espaço do universo, né? Então, que cada um de nós, a gente possa fazer essa reflexão, né? O que eu preciso fazer com o conhecimento? Eu preciso buscá-lo mais? Eu preciso aplicá-lo mais, porque eu já tenho demais, aplicá-lo a mim mesmo, né? São essas reflexões que esse texto pode nos propor, né? Como diz o Emmanuel, para a gente fechar, corre-nos, pois, o dever de estudar sempre, sempre, escolhendo o melhor conteúdo, né? Não ler qualquer coisa. Um pequeno parênteses, né? Tem tantas obras espíritas disponíveis e a gente não leu nem as 5 obras de Kardec ainda, muitas vezes. E tem o conhecimento mais puro do Evangelho, depois do próprio Evangelho. A interpretação mais pura do Evangelho está nas 5 obras de Kardec. E a gente vai em busca dos livros novos, dos autores novos, das novidades. Muitas vezes não tem conteúdo. E não tem conteúdo porque os seus autores não têm sintonia com Jesus na sua prática, no seu pensamento. Então não conseguem refletir a luz de Jesus, né, na sua produção. Chico certamente conseguiu. Divaldo hoje consegue. Ivone do Amaral Pereira conseguiu. E não tenhamos dúvida que Kardec refletia, né, e reflete até hoje o conhecimento cristão. Então, escolhendo o melhor, para que as nossas ideias e exemplos reflitam as ideias e os exemplos dos paladinos da luz. Que ideia bonita, né? Que a gente seja reflexo, né, dos autores, dos bons autores a que a gente tem acesso.
Que Jesus nos abençoe, então, e mais essa semana. Muita paz a todos, companheiros. A gente convida mais uma vez, façam suas reflexões no lar, né? Tragam aqui nos comentários, enviem suas mensagens para a gente, né, com o produto dessas reflexões, né, dúvidas que vocês têm, para a gente poder fazer esse estudo cada vez mais interativo e voltado mesmo para as nossas necessidades. Né? Grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade.